Olá, sou bolsista da Residência Pedagógica do Colégio Estadual Nilo Peçanha. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de física do Enem do ano de 2012. É a questão número 83, que fala sobre termodinâmica. Então, eu vou ler a questão. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante. Ou seja, a questão está querendo saber qual que é o fator limitante, o que impede que os motores tenham um rendimento cada vez maior. O que é o fator limitante que impede que isso aconteça? Que a pesquisa que eles estão fazendo é para que eles consigam cada vez um rendimento maior para os motores. Esses motores a combustão durante a queima de combustível. Então, o que impede que esse rendimento seja maior, que eles consigam cada vez um rendimento maior? Por que eles não conseguem um rendimento tão alto como eles queriam? Aí tem aqui as alternativas. O que seria esse fator limitante? O tipo de combustível fóssil que utilizam, ou seja, o tipo de combustível é o fator limitante, sendo o insumo não renovável, em algum momento estará esgotado? Sim, isso é verdade, que o combustível fóssil, ele é um insumo não renovável, em algum momento ele estará esgotado. Mas não é por isso que não é ele que impede que o rendimento dessas máquinas seja cada vez maior. Não é o tipo de combustível. Isso daqui é verdade, mas não é por isso que as máquinas não conseguem ter um rendimento tão alto. Alternativa B. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal, ou seja, nunca atinge 100%. E para isso a gente vai ver aqui um pouquinho da segunda lei da termodinâmica. Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, ela nos diz que é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos termodinâmicos, ou seja, em ciclos de aquecimento, utilizando o calor, como fonte de energia para aquela máquina funcionar, tenham como único efeito converter integralmente em trabalho todo o calor recebido, ou seja, converter 100% do calor que recebe em trabalho. Por que isso acontece? Porque as máquinas termodinâmicas, elas trabalham com aquecimento. E toda vez que aquela máquina aquece, ela acaba perdendo calor para o meio ambiente, para o ambiente do lado de fora. Até hoje não foi encontrada uma forma para que esse calor seja totalmente isolado no sistema, totalmente isolado na máquina e não seja perdido para o meio ambiente. E aí, assim, ele seja transformado totalmente em trabalho. Não foi encontrada uma forma de fazer isso. A cada vez, com pesquisas, eles encontram uma forma de melhorar o rendimento, ou seja, cada vez perder menos calor, mas uma forma de fazer com que não perca nada de calor ainda não foi encontrado. Então, essa é a alternativa correta, a letra B. Mas mesmo assim, eu vou ler as demais alternativas. Letra C. O funcionamento cíclico de todos os motores, a repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. As máquinas termodinâmicas, elas trabalham sim em ciclo, mas isso não impede que o rendimento da máquina seja cada vez maior. O que impede o rendimento da máquina seja cada vez maior é a perda de calor para o meio externo, para o ambiente, que o calor não fica todo retido e não tem como ser transformado totalmente em trabalho. Mesma coisa são as alternativas D e E. Alternativa D, as forças de atrito inevitável entre as peças é o que impede. Tais forças provocam desgastes contínuos que, com o tempo, levam qualquer material à fadiga e ruptura. Também letra E, a temperatura em que eles trabalham, para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com que se fazem os motores. Essas coisas podem até ocorrer, como as forças de atrito entre as peças provocarem danos à máquina, e a temperatura em que a máquina trabalha sim em temperatura alta,
mas o que não é o que impede que 100% dessa temperatura, por exemplo, que ela trabalha, ser transformada em calor. O que impede que toda essa temperatura, todo esse calor seja transformado em trabalho é a perda para o ambiente no aquecimento da máquina. Então, eles buscam cada vez mais uma máquina que tenha o mínimo de aquecimento possível, que aqueça o mínimo possível para que não tenha essa perda, que seria a máquina termodinâmica cada vez mais próxima do ideal.